Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, torcedora do Tricolor. Tudo bem, gente? Vamos lá, eu espero que sim. Olha só, notícias não tão agradáveis assim no São Paulo, né? A principal delas é em relação ao Igor Vinícius, né? Que voltaria para este jogo do final de semana contra a equipe do Botafogo, né? E foi constatado que o jogador tem uma lesão muito grave e vai passar agora por cirurgia. Deixando claro que no caso do Igor Vinícius houve ali uma análise sobre o que estava acontecendo e o entendimento de que a abordagem conservadora para o tratamento do jogador seria muito mais interessante, muito mais produtiva, né, e não a cirurgia. Né? O que se constata agora é que o jogador vai ter de passar por uma cirurgia e infelizmente não há aí a menor previsão de quando o Igor Vinícius pode voltar a jogar pelo São Paulo. Pode ser meses, né? Pode ser, enfim, toda a temporada pode estar comprometida a partir dessa cirurgia, porque o jogador vai ter que passar depois por um processo de recuperação, né? A gente sabe também como é o departamento médico do São Paulo, a gente sabe também que pelas experiências que esse departamento já praticou em relação à cirurgia de outros jogadores, a gente sabe que a coisa pode se complicar bastante. Ou seja, o São Paulo continua muito mal em relação ao seu departamento médico e, portanto, em relação também a abordagens que são feitas sobre os jogadores. Né? Então, o Igor Vinícius não tem mais previsão de volta. Infelizmente, foi um erro grave, muito grave, mais um erro muito grave do departamento médico do São Paulo, que é comandado ali por amigos, né, ali do atual presidente do Tricolor do Morumbi. Né? Essa situação também é muito grave, por quê? Porque ela nos alerta sobre a possibilidade do Calleri vir a ter problema também, em virtude de que o Calleri, no caso do Calleri, houve também a opção pelo tratamento conservador. E o mais espantoso, meus amigos, no caso do Calleri, é que a última palavra em relação a que tipo de tratamento ele seria submetido foi justamente do Calleri. Ele que decidiu que o tratamento dele, que a abordagem deveria ser conservadora e não a abordagem cirúrgica diretamente, né? Ou seja, o jogador evidentemente ele pode conversar com o médico, ele pode, por exemplo, ter muita importância nessa decisão, mas ela não cabe ao jogador, ela tem que caber realmente ao profissional, que tem que ter um entendimento da abordagem. Só que no caso do Calleri, né, não sei sobre o caso do Igor Vinícius, mas no caso do Calleri, né, a última palavra foi do jogador, né, em relação a optar pelo tratamento conservador. Esperemos que não aconteça o mesmo problema que aconteceu agora com o Igor Vinícius, porque o Calleri é um jogador muito importante para o São Paulo, né, e se realmente acontecer algo mais complicado, aí o São Paulo vai sofrer demais sem a sua presença na temporada de 2023. Né? O São Paulo joga essa partida agora contra o Botafogo, né, no Santa Cruz, né, o jogo que tende a ser complicado para o São Paulo, porque o Botafogo está lutando pela sua classificação à próxima etapa do Campeonato Paulista, é a última rodada dessa fase do Campeonato Paulista, e o Botafogo de fato é um time que está lutando aí, está em segundo lugar no seu grupo, né, e está lutando com o Santos por essa segunda vaga aí, a próxima fase do Campeonato Paulista. Né. O São Paulo também, neste momento, está lutando por muita coisa, está lutando por uma campanha cada vez melhor, não vai ficar mais à frente, não vai terminar à frente do São Bernardo, não vai terminar à frente do Palmeiras, mas o São Paulo ainda pode terminar à frente, por exemplo, do Bragantino, né, que está abaixo do São Paulo na pontuação, mas a depender dos resultados no final de semana, o Bragantino, se vencer, pode perfeitamente ficar à frente do São Paulo. Pelos critérios, neste momento, tirando a pontuação, em relação aos demais critérios, o Bragantino está à frente do São Paulo, de tal forma que se o São Paulo, por exemplo, perder o jogo no Santa Cruz e o Bragantino vencer a sua partida, a equipe de Bragança Paulista vai terminar também à frente do Tricolor do Morumbi. Por que é importante, na verdade, para o São Paulo, neste momento, chegar à frente de algumas equipes? Para decidir no seu estádio, né? São Paulo, vejam vocês, se de repente encara aí o São Bernardo aí numa etapa de semifinal, de final, o São Paulo vai jogar no 1º de maio, né? Um absurdo, vai jogar na casa do São Bernardo por ter tido uma campanha pior do que a equipe do ABC. A mesma coisa com o São Paulo, com o Palmeiras, né? Evidentemente, isso já vai acontecer tanto com o São Bernardo, como também em relação ao Palmeiras, caso o São Paulo se classifique às próximas etapas, né, do campeonato depois dessa etapa que está disputando agora. Né? Então, o absurdo maior seria ficar também atrás de Bragantino, o absurdo maior seria ficar atrás de Corinthians, né, gente? O São Paulo, portanto, luta nessa última rodada para terminar no Campeonato Paulista, nessa atual fase do Campeonato Paulista, à frente do Bragantino e também do Corinthians. Se a gente parar e pensar a situação do Corinthians, o Corinthians é um time que assim, para mim é muito importante para o Corinthians, é muito determinante para o Corinthians jogar a decisão no seu estádio. Se o Corinthians decidir no seu estádio, na Neoquímica Arena, né, no caso, né, lá em Itaquera, realmente faz muita diferença. Então o São Paulo precisa terminar na frente do Corinthians, gente.
isso pode determinar praticamente quem vai passar para as próximas etapas aí. Então o São Paulo precisa, na verdade, muito da vitória no Santa Cruz. Um jogo, como eu falei para vocês, não vai ser nada fácil, né? Uma outra novidade no São Paulo é que o David está voltando de lesão e certamente deverá jogar nessa partida aí do final de semana e certamente vai ser titular no lugar do Calheri, né? Já está mais ou menos ali determinado que o David vai jogar no lugar do Calheri como um centroavante, né? Então, por exemplo, se o Galo for a campo, ele vai jogar um pouco mais atrás, porque o David deverá ficar com a titularidade ali no setor do Calheri, né? Ou seja, o David, desde quando ele chegou ao São Paulo, sempre chegou muito empoderado pelo técnico Rogério Ceni, né? Desde os primeiros minutos ali no São Paulo, desde o começo da sua chegada no São Paulo, que o David vem sendo muito empoderado pelo técnico, assim como ele não tem feito muito com outros jogadores, né? De qualquer maneira, mesmo a gente precisa falar que, a despeito do que o David não vinha entregando no Internacional, o David até que tem jogado bem no São Paulo, até que tem cumprido minimamente com as expectativas depositadas no futebol dele. Sobretudo as expectativas depositadas pelo técnico Rogério Ceni, né? Então o David, sim, a gente pode falar perfeitamente que tem respondido bem às exigências colocadas sobre ele no São Paulo. Agora, também não dá para ser esse queridinho aí, né? O técnico tem que tomar muito cuidado com essa história de decretar ali o jogador como queridinho e tal, não sei o quê. Enfim, o jogador chegou, já é, né, prioridade total, enquanto outros jogadores que já estão há mais tempo na equipe ali não consegue ter tanta prioridade assim pelo técnico, né? De qualquer maneira, o David deverá ir a campo e deverá jogar na posição do Calheri. Tudo indica que isto vai acontecer nessa partida contra o Botafogo. Como eu disse, o São Paulo precisa ganhar. O Botafogo é uma equipe, sim, uma equipe interessante, que tem um jogo bastante competitivo, que vai disputar uma Série B assim, com muita chance de subir, na minha opinião. As equipes do interior de São Paulo têm muita chance de subirem, né? Algumas delas podem subir para a primeira divisão ao final de 2023, mas o Botafogo ainda é o Botafogo, né? E o São Paulo é o São Paulo. Não dá para, assim, tem que respeitar o Botafogo, tem que entender o que é o Botafogo, dimensionar o que é o Botafogo, entender as fragilidades do Botafogo também, né? Aquilo que o Botafogo tem de melhor, mas por favor, né? É o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Não dá para comparar com o São Paulo, não. Não dá para comparar com o orçamento do São Paulo, não dá para comparar também com a qualidade do elenco do São Paulo. Então, ainda que seja um time que esteja bem na temporada, que é o caso do Botafogo de Ribeirão Preto, o São Paulo tem que ir lá no Santa Cruz e vencer a equipe de Ribeirão Preto. Tem que vencer. Por quê? Porque é melhor, né? E essa qualidade superior do São Paulo tem que gritar muito mais dentro de campo nesse tipo de jogo aí. Não dá para imaginar o São Paulo, com todos os problemas que tem, não dá para imaginar o São Paulo perdendo para o Botafogo, não. Se empatar, já pode se complicar um pouquinho nas próximas etapas do campeonato, como eu disse, pode ficar atrás de Corinthians, por exemplo, né? Por isso precisa vencer. Agora, por exemplo, se perde no Botafogo, algo inaceitável, né? Normalmente não dá para aceitar, já está praticamente classificado, como a gente sabe, mas não dá para perder no Santa Cruz para o Botafogo. Então esperemos que o São Paulo faça um bom jogo, tem condição para isso, acho até que pode vencer sim. Até olhando, por exemplo, para a maneira como joga o Botafogo e a maneira como joga o São Paulo, acho que o encaixe até que não é tão desfavorável assim ao São Paulo, como foi, por exemplo, no caso do jogo contra o São Bernardo. Então, na minha opinião, o Tricolor pode realmente vencer. Deixando claro, na minha opinião, o São Paulo tem apresentado uma evolução nesse começo de temporada. Tem apresentado evolução, precisamos reconhecer isso. A despeito de vários problemas que o Rogério Ceni teve, precisamos concordar sim, que o trabalho é bastante interessante, tem algo de muito positivo nesse trabalho aí. O São Paulo tem se mostrado uma equipe num bom nível de construção, né? Nem tudo está perdido, nem tudo é essa... Enfim, a coisa não é tão ruim assim como algumas pessoas estão falando, não. Né? Quando as coisas não funcionam no São Paulo, vocês sabem perfeitamente que neste canal aqui eu venho e falo aquilo que eu penso. Neste momento eu preciso reconhecer que o São Paulo, a despeito de muitas vezes se complicar muito nas partidas, o São Paulo está apresentando sim evolução, deixando bons sinais dentro de campo e dando a entender que poderá ter uma equipe em 2023 no Campeonato Brasileiro bem melhor do que foi a equipe do São Paulo em 2022 no Brasileirão. Tá bom, gente? É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, meus amigos e minhas amigas, torcedores e torcedoras do Tricolor do Morumbi. Até o final.